Olá a todos, meu nome é Gabriel Coelho Costa e esse é mais um vídeo da nossa série de algoritmos de inteligência artificial. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os algoritmos genéticos. Lembrando que esses projetos têm sido desenvolvidos na disciplina de inteligência artificial ministrada na Universidade Federal de Lavras. Os algoritmos genéticos são algoritmos utilizados em problemas complexos de otimização em que você tem um espaço de soluções muito grande e explorar todas essas soluções nem sempre é algo muito trivial, né? E nesse caso ele se espelha bastante no próprio mecanismo de seleção natural, que há muito tempo vem sendo estudado, né? E os eventos que estão relacionados. Então, nesse caso aqui, deixei um diagrama que mostra as principais etapas envolvidas no algoritmo, que basicamente são uma abstração do que acontece na vida real, né? Então, a gente vê aí animais com, por exemplo, passarinho com asa extremamente desenvolvida e perfeita ali para o ambiente que ele vive, né? Então, são anos de pressão evolutiva atuando nesses animais que levaram eles a desenvolver essas características, né? Então, de forma muito semelhante, o algoritmo tenta replicar isso dentro de um determinado contexto específico do problema que você está buscando resolver. Então, a gente tem uma etapa inicial ali de gerar uma primeira população e ao longo de todas as gerações, a gente tem uma função que seria uma espécie de heurística, né, para avaliar o quão bem um determinado indivíduo está adaptado no meio, né, vamos dizer assim, no contexto específico do problema. Após isso, você tem a etapa de seleção, em que apenas os indivíduos mais bem adaptados são selecionados, né? Na verdade, nesse caso, nem sempre apenas os melhores são selecionados, né? Existem algumas variações que, justamente para permitir uma maior variabilidade genética, né, entre aspas, não necessariamente selecionam apenas os melhores, mas o fato é que uma porção dessa população individual, sempre favorecendo os melhores, né, são selecionados. Após isso, esses indivíduos selecionados, eles se reproduzem e basicamente a etapa de crossover, né, em que eles combinam os genes que eles possuem e geram indivíduos filhos, né? Esses indivíduos filhos, eles têm uma leve probabilidade de sofrer uma mutação, que seria uma ligeira modificação em alguns desses genes. E após isso, ainda é possível que tenha uma etapa de elitismo, onde alguns dos pais da geração anterior ainda são mantidos. Isso é bom porque favorece com que esses melhores indivíduos da geração anterior, essas características não sejam perdidas, né? E aí, basicamente, esse processo cíclico, né, ele é iterado numa próxima geração, né? Então, é um processo cíclico que ele pode ser interrompido ou de acordo com um limite de número de gerações em que você define que esse algoritmo vai executar, ou então quando ele converge para uma determinada solução satisfatória, ou inclusive para a solução ótima. Então, você poderia definir que, por exemplo, quando os genes dos indivíduos não variassem dentro de um determinado intervalo entre 3 gerações, por exemplo, o algoritmo é interrompido, já que ele convergiu para uma determinada solução. No caso específico do projeto de hoje, a gente está utilizando esse algoritmo genético para maximizar o valor de funções matemáticas dentro de um determinado intervalo de domínio, certo? Então, nesse caso aqui, para uma função de exemplo, a gente utilizou essa função x² menos 3x mais 4, que é uma função quadrática, né, uma parábola de concavidade para cima, e definiu o domínio como menos 10 a 10. Então, o objetivo é o quê? Dado uma determinada população inicial, que nesse caso é importante ter essa noção de que é possível preciso, né, a gente modelar o problema para que ele se encaixe numa abordagem de algoritmo genético. Então, a gente poderia modelar aqui, nesse caso, uma função de uma dimensão, né, só tem um valor de x. A gente modelar que os genes dos indivíduos vai ser justamente esse valor de x. E a função fitness seria justamente a imagem associada a esse valor de x, né, seria o próprio f de x, já que é o valor que a gente quer maximizar. Então, quanto maior o f de x, mais adaptado seria esse indivíduo. Então, nesse caso, a gente pode ver que é uma função definida, né, de menos 10 a 10, ela vai ter um máximo aqui nas duas extremidades, né? No caso, para x igual a menos 10, ela teria um máximo aqui menos 134, e para x igual a 10, a interseção estaria ali em
algo inferior a isso, né? Ali próximo de um pouco menor do que 80. Então a gente já sabe que de antemão, que para essa função específica, né, o valor máximo dentro desse domínio seria menos 134. Vamos mostrar aqui a execução do algoritmo. Vou só ativar o nosso ambiente Python, apesar de que não tem nenhum pacote aqui, né? E vamos executar aqui o notebook. Então, definir aqui a função de exemplo 1. Inicialmente, defini um intervalo de menos 10 a 10, uma população inicial de 4 indivíduos, uma taxa de mutação de 1%, uma taxa de crossover de 70% e uma taxa de mutação de 100%. Nesse caso, esse mutation rate aqui seria depois que um determinado indivíduo ele foi escolhido, né, ele caiu na probabilidade de sofrer mutação, nem todos os genes dele necessariamente vão mutar. Mas nesse caso, como se trata de uma função de uma única dimensão, é interessante que a gente garanta que em 100% dos casos esse indivíduo, esse gene específico vai sofrer uma mutação. O mecanismo de seleção, nesse caso, a gente utilizou uma seleção por torneio. Então, nesse caso de tamanho 2, então a cada 2 indivíduos são aleatoriamente selecionados e o melhor deles passa para a próxima, é escolhido para compor a próxima geração, né? E o número de gerações, no caso, definido em 5. Então aqui, basicamente, estou instanciando a classe. Daqui a pouco vou mostrar um pouco melhor como que o código foi implementado. E estou passando justamente esses parâmetros. Então, nesse caso, com uma população de tamanho 4 e apenas 5 gerações, ele chegou num valor ótimo aqui de menos 9 para x, né, que dá o valor da função como 114. Ou seja, ficou próximo ali do 134, que seria o valor esperado, né, que seria o f de menos 10. E aqui no caso, aqui no exemplo 2, eu aumentei o tamanho da população para 30, mantive os outros parâmetros e defini o número de gerações como 10. Então o algoritmo vai ter muito mais iterações, então é muito mais provável que ele convirja para a solução ótima, né? E nesse caso o tamanho de torneio igual a 6. Então a cada 6 indivíduos, um vai ser escolhido para fazer a etapa de crossover e gerar novos indivíduos. Então executando aqui, ó, a gente pode ver que ele convergiu para menos 9,99 e o valor ali máximo ali da função ficou em 133,93, ou seja, ele realmente convergiu para o valor ótimo. E se a gente executasse isso algumas vezes, provavelmente em dado momento aqui, né, como a gente está salvando o melhor indivíduo de cada geração, em determinado momento ele provavelmente encontraria o x igual a menos 10 e o f de x igual a 134, que seria o valor que a gente está esperando. O algoritmo, que é um algoritmo bem simples, basicamente definir que uma classe abstrata para um algoritmo de otimização qualquer. Então, o construtor dela recebe alguns parâmetros e já seta aqui. E possui alguns métodos abstratos que são específicos de cada implementação. Então, o método de inicializar uma população, que seria basicamente uma lista de indivíduos, né? A função de fitness, que avalia a adaptabilidade. A função de seleção. E também a função de crossover, né? Em que 2 pais combinam seus genes para formar os filhos, né? Nesse caso, 2 filhos são formados, né? A função de mutação, que justamente, dado uma determinada probabilidade, modifica ligeiramente os valores dos alelos, né? E a função de avaliação de uma população, nesse caso aqui, ela é independente de qualquer algoritmo, né, de genético, né? Então aqui ela já está implementada, que basicamente ela calcula o fitness para cada um dos indivíduos da população, né? Então esses métodos que são comuns para todos, para qualquer classe, né, de algoritmo genético, já foram implementados aqui, né? Aqui busca o melhor indivíduo, então basicamente ela calcula o máximo do fitness, salva isso no índice e retorna o indivíduo nesse índice, né? Tanto o indivíduo quanto o valor de fitness dele. E aqui o core do algoritmo, que seria justamente a função de evolução, né? Então ele inicializa uma determinada população, inicializa o melhor indivíduo como nulo, e aí, nesse caso, a gente está limitando o algoritmo, né, pelo número de gerações. Então, para cada geração, ele avalia a população que foi inicializada, salva o melhor, se essa geração obteve, né, de fato, um melhor indivíduo, ele é atualizado aqui. Aplica a etapa de seleção, basicamente filtra os indivíduos que vão se reproduzir e passar para a próxima geração. E aqui, de fato, ele seleciona 2 pais aleatoriamente, né, que foram selecionados.
e realiza o crossover entre os dois pais para gerar novos filhos, né? Então ele fica nesse loop até que a nova população seja restaurada para o valor da população da geração anterior, né? É basicamente isso. Ele fica fazendo isso por várias gerações, atualizando os valores dos genes, né? Com as etapas de crossover e mutação. Então aqui a gente tem a taxa de mutação aqui, com a probabilidade tanto do filho 1 quanto do filho 2 sofrerem essa mutação. E salvando sempre a cada geração um melhor indivíduo, e no final ele retorna esse melhor indivíduo. Para o caso específico da função de maximização, então a gente tem aqui uma classe concreta que recebe alguns parâmetros a mais. A gente está modelando a função como uma lista de floats, no caso a função matemática, né? É basicamente uma função mesmo aqui em Python, que recebe uma lista de floats, que seriam os valores de x, né? Para n dimensões, né? E retorna o valor desses f de x1, x2 até xn, né? Que seria justamente a imagem para cada valor no domínio. O número de dimensões, então um algoritmo que não está limitado a apenas uma dimensão. Os intervalos do domínio, o tamanho da população e os outros parâmetros que são comuns ali de qualquer algoritmo de otimização. Então, basicamente, ele chama o construtor da classe Py e ele implementa aqui os métodos abstratos, né? Então, o método de inicialização de uma população, basicamente, dentro dos valores aqui de intervalo, né, para cada dimensão, ele gera um valor aleatório. A função de avaliação seria a própria função que a gente está buscando otimizar aqui, né? Então, a função que dado x1, x2 até xn retorna um f de x. A etapa de seleção, que basicamente é feita por torneio, que no segundo exemplo aqui a gente utilizou um tamanho 6, né? Então, basicamente, a cada 6 indivíduos, ele seleciona o melhor e retorna nesse array de selected. Esses indivíduos selecionados vão ser utilizados na etapa de crossover, que basicamente pega os valores mínimo e máximo dos pais, né, que foram, então, a etapa de crossover recebe 2 pais, pega o valor mínimo e máximo. Aqui ele relaxa um pouco esses dois intervalos, né, para justamente o algoritmo ter a possibilidade de explorar esse espaço de solução, né, e gera um valor aleatório, no caso, entre lower e upper, né, garantindo sempre aqui com essas funções, né, min e max, que os valores fiquem dentro de intervalos válidos. E aí retorna os dois filhos. A etapa de mutação, que basicamente pega um determinado indivíduo, cria uma cópia dele aqui, né, e se nesse caso, para cada alelo aqui, né, isso considerando que o nosso algoritmo funciona para n dimensões, né, então cada dimensão seria um alelo aqui, seria um gene do indivíduo. Então, para cada alelo, ele calcula a chance desse alelo sofrer uma mutação. Nesse caso aqui, como é uma única dimensão, a gente definiu isso em 100%. Ele gera um valor entre esse valor, utilizando uma distribuição gaussiana, né, então ele pega o valor e modifica ele ligeiramente aqui. Então, uma distribuição gaussiana com centro na média, né? E nesse caso aqui o desvio padrão é um valor muito pequeno do intervalo, né? Então isso garante que a gente vai ter uma mutação aqui bem suave que não vai, inclusive, atrapalhar o algoritmo, né? Então se a gente tivesse um valor muito alto de mutação aqui, é provável que esse algoritmo nunca convergiria ou tivesse soluções não tão ótimas, né? E basicamente aqui garante que ele vai ficar entre os intervalos e retorna esse indivíduo mutado. Então, ou seja, é um algoritmo bem simples, né? Então aqui a gente tem um esqueleto que funciona para qualquer algoritmo genético e aqui uma implementação concreta desse algoritmo, né? Que no caso é específico para maximização de funções matemáticas. Nesse caso aqui a gente utilizou uma função unidimensional, né? Então a lista é de apenas um valor, né? Nesse caso apenas um x, né? Mas funcionaria para funções bidimensionais, tridimensionais. E a intuição por trás, né, desse caso, até deixei uma imagenzinha aqui, é o que? Justamente a gente tem uma função matemática, né? Nesse caso aqui é uma função de 2 dimensões, e é como se, à medida que novos indivíduos fossem sendo gerados, né, e o fitness de cada um deles fossem sendo calculados, justamente a gente fosse explorando esse espaço de soluções para encontrar, né, nesse caso de forma ótima, um máximo global da função, por exemplo, pelo menos naquele domínio definido, né? Então é como se esses indivíduos fossem se reproduzindo e sofrendo mutação, e justamente esses mecanismos que permitem com que genes diferentes, né, que nesse caso seriam justamente os valores do domínio, fossem sendo utilizados, né, e esse espaço de soluções fosse sendo explorado. Então o algoritmo é esse, um algoritmo bem simples,
que inclusive pode ser utilizado, né, não só para problemas de otimização, especificamente, né, puramente falando, mas inclusive para problemas de, por exemplo, aprendizado de máquina, onde você pode utilizar esses algoritmos genéticos para maximizar, né, minimizar, no caso, a função de custo ali dos neurônios. Então, de acordo com os neurônios da rede que foi arquitetada, né, você pode utilizar esse mecanismo de selecionar os indivíduos que melhor se adaptaram e passar isso para uma próxima geração, justamente buscando minimizar a função de perda dessa função. Então, por exemplo, uma aplicação seria modelar uma rede neural para jogar o jogo do Flappy Bird, por exemplo. Então, os pesos dessa rede seriam os indivíduos, né? Então, cada indivíduo vai ter um determinado peso. À medida que esses indivíduos vão progredindo no jogo, e aí você consegue atribuir um score para essa progressão, você consegue avaliar quais indivíduos tiveram melhor adaptabilidade, selecionar esses indivíduos, cruzar eles e passar para uma próxima geração. Então, dessa forma, você consegue ir ajustando cada vez mais os pesos da rede e chegar num algoritmo que efetivamente consegue jogar o jogo do Flappy Bird, por exemplo, nesse caso. Então, o vídeo é esse. Muito obrigado.